Oi, minha gente. Não deu certo o vídeo. Eu gravei a nossa aula, mas aí quando fui adicionar para encaminhar para o YouTube, não deu certo. Não sei o que aconteceu, mas não vai o vídeo. Aí por isso que eu tô fazendo esse aqui para explicar a aula a quem não pôde participar da chamada, tá? Nós hoje falando sobre norma padrão. E aí pra gente refletir, eu trouxe aqui uma tirinha do Chico Bento. Chico Bento é um personagem da Turma da Mônica que representa a comunidade, né? As pessoas que vivem no interior, as pessoas da roça, os caipiras, né? E aí ele tem o sotaque que lhe é peculiar. E aqui nessa situação descrita, nesse textinho, no quadrinhos, aliás, ele tá conversando com a professora, né? E aí ele chega com seu sotaque. Então, professora, quais são minhas notas? Veja que, inclusive, aqui, ele não tem a preocupação de utilizar a concordância. Tanto é que ele coloca aqui, ó, minhas notas. Isso aqui é um exemplo da linguagem informal, da linguagem coloquial, da variedade que ele usa, tá? Porque para a norma padrão, que eu explico daqui a pouquinho, né? Tem uma questão aí de concordar, singular com singular, plural com plural, né? E aí, quando ele faz essa pergunta, né, a professora, como? E aí ele repete, quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez a prova? E aí a professora, né? Isso é lá português que se fale? Já pro castigo. Mas, e amanhã quero você o fino no português. Né? E esse foi o diálogo entre o Chico e a professora. A gente percebe nessa variedade linguística, né? O Chico se expressa de determinada forma, mas não deixa de utilizar a língua portuguesa, que é a nossa língua. Tá? Então, a língua portuguesa, como outras línguas também, tem essas variedades, as variedades linguísticas, né? Um grupo específico, um grupo, por exemplo, que é do meio rural, tem uma linguagem diferente de um grupo que é da cidade. Um grupo de pessoas que estudaram, que tem mestrado, doutorado, não usam a mesma linguagem das pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, né? Então a gente vê diversas formas da língua portuguesa se manifestar. E uma dessas formas é a norma padrão, que é o que a professora solicita do Chico. Tanto é que ela acaba colocando ele de castigo, né? Porque ela esperava que ele utilizasse a norma padrão com mais eficiência, já que ele está estudando. E aqui tem alguns questionamentos para a gente refletir justamente sobre isso que aconteceu nessa conversa lá entre a professora e o Chico Bento. Tá? A primeira questão para a gente refletir é possível compreender o que o Chico Bento fala? Claro que é, né? Então, sim, ele está falando português. Ele fala, a gente compreende língua portuguesa, só que numa variedade diferente. Tá? E por que então que a professora colocou de castigo? Justamente porque a professora está representando a escola. E a escola tem esse papel social, essa função de trabalhar, de ofertar conhecimentos a respeito da norma padrão. Né? A popular é sua, é materna, é do seu convívio social, né? Da sua comunidade, da sua família. Assim como a de todos nós. Né? Mas nós precisamos conhecer o máximo, a norma padrão, que é para a gente saber adequar. Né? Vai ter momento que a gente pode usar a nossa linguagem informal sem problema nenhum. Mas vai ter situação que não vai ficar adequado utilizar a linguagem informal. Né? Por exemplo, se você tiver que ter uma conversa, representar um grupo, representar seus colegas de classe, para ter uma conversa com o secretário de educação. Você não vai usar a mesma linguagem que você utiliza com seus colegas lá na sala. Né? Você vai ter que elaborar mais. Ou seja, você vai ter que pôr em prática o que você aprendeu da língua padrão. Tá?
O último questionamento aqui é: o que quer dizer o fino no português? Fino, né? Está relacionado a algo que é bem elaborado, que é requintado, né? Tanto é quando a gente quer se referir a alguém que é muito educado, muito elegante, a gente até diz: nossa, que finesse, né? Que fino. A novela Fina Estampa, que até outro dia estava sendo reprisada, né? Esse fino aí é com relação a esse requinte. Tá? Então, quando a professora diz que quer ele o fino no português, ela tá querendo dizer que quer que ele aprenda o português padrão, a norma padrão. Tá? E aqui as variedades linguísticas, como eu disse a vocês, como vocês sabem, elas são muitas, são várias. Elas podem se manifestar através da oralidade, como pode também se manifestar através da escrita. E aí a gente tem que conhecer o máximo possível da linguagem formal para saber adequar em cada situação. Então, vai haver situações aqui da linguagem oral que eu vou precisar utilizar a linguagem formal. Vai ter situação da linguagem oral que posso tranquilamente utilizar a linguagem informal, que é a do dia a dia, aquela que não tem, né, muito compromisso com o rigor, com as normas. A mesma coisa é a escrita, né? Vai haver situações que eu tenho que utilizar a linguagem formal. E vai ter situação que eu posso escrever de maneira bem informal. Professor, dá um exemplo aí, né? Na linguagem oral. O exemplo que eu citei, uma conversa com o secretário de educação. Sua linguagem vai ter, né, que se aproximar da linguagem formal. Já com os seus amigos, linguagem informal. Escrita. Exemplo da linguagem formal na escrita. A professora pediu um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Você vai ter que usar a linguagem formal, pelo menos se aproximar dela, né? Eu vou encaminhar uma carta de crítica a isso que está acontecendo e que foi noticiado lá na Boa Vista FM. Eu vou fazer uma carta. Você vai ter que utilizar uma linguagem mais, né, requintada, mais formal. Já se você quiser escrever, né, um bate-papo via WhatsApp, por exemplo, para conversar com seu tio, que você, né, é acostumado a tratar com ele, então você vai escrever de maneira informal, né? Você pode escrever de maneira informal. Na escola estudamos a linguagem informal porque precisamos aumentar nosso repertório linguístico. A gente precisa aprender cada vez mais, aprender nunca é demais. Então, você pode sim tranquilamente continuar utilizando a sua linguagem informal, todos nós podemos, mas nós precisamos ter conhecimento dessa linguagem formal para quando houver uma situação adequada, saber utilizar, né? Tá? Nós precisamos adequar a linguagem à situação e ao ambiente, tanto na oralidade quanto na escrita. Tem ambiente, né, que a gente não vai poder se expressar de maneira tão informal, senão a gente vai estar agindo de maneira inadequada. E aí a gente fala um pouquinho sobre norma padrão, né? E vamos falar sobre ortografia. Ortografia significa escrita correta. Orto é o mesmo que correto, certo? Grafia significa escrita. Aqui são algumas dicas, né, para aprender a escrever as palavras conforme a norma padrão, e as dicas são aprender as regras, né, são muitas regras, então é importante que a gente aprenda essas regras o máximo possível. Ler com bastante frequência, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Escrever com atenção e ser observador, né, tá observando o que tem ao nosso redor. Ler os enunciados nos livros, nas paredes, no comércio, no ônibus, tá? Quanto mais a gente observa, mais a gente vai fazendo as leituras e, consequentemente, aprendendo mais. Tá? E aqui há algumas dicas, algumas regras, aliás, do uso do X. A primeira regra é: toda palavra que tiver o ditongo e o som
seguinte for o som de X, então a gente vai escrever X e não CH. Tá? Lembrando que ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. É o que acontece aqui em caixa. Aí é o ditongo, e aí depois do ditongo vem o som do X, vamos escrever com X mesmo. A outra regra, palavra iniciada em é N. Em seguida escreve-se X e não CH. Tá? Aqui tem algumas observações que vocês podem ver direitinho nos slides que eu postei lá no grupo, tá? Vocês olham direitinho aí essas observações. Algumas palavras são escritas com X por conta da origem delas, né? Algumas palavras africanas, inglesas, indígenas, são grafadas com X por conta dessa origem. Após a sílaba me, a gente também escreve X, desde que o som seguinte seja de X, tá? Não vão achar que toda palavra começada com me vai ter X em seguida, não, tá? Só tem X se o som for de X, tá? Então, é o caso, é o que se aplica aqui em mexer, tá? Mexer começa com me e o som seguinte é X. A exceção é mecha de cabelo, tá? A caso em que ocorre, aqui a gente já encerrou, né, a explicação de algumas regras do uso do X. E aqui já são exemplos das palavras homófonas, tá? Eu até coloco, acho que é na atividade, né, nas tarefas, palavras homônimas homófonas. Tá? E aqui a gente tem o exemplo de taxa com CH e taxa com X. Taxa com CH, que a gente conhece mais usualmente para se referir ao prego, aquele prego pequenininho, que é taxa, e é escrito com CH. E taxa, que é imposto, né? Taxa de energia, taxa de água. Essa taxa, que é um valor que a gente vai ter que pagar, é taxa com X. A acentuação gráfica, aqui eu não me alongo, eu só defino, né? A acentuação gráfica apresenta casos específicos de acordo com a tonalidade das palavras, tá? Então, algumas palavras na sílaba tônica recebe acentuação. E aí tem várias regras sobre tonicidade. Eu coloco duas aqui resumidamente, porque são as duas que eu cobro lá nas tarefas. A primeira é: as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. E a segunda regra que eu coloco aqui é: todas as proparoxítonas são acentuadas. As palavras quanto à tonicidade podem ser oxítona, se a última sílaba da palavra for a sílaba tônica. É o caso de café. Café. A tônica é a última, né? Fé. Então, aí nós temos uma oxítona. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. É o caso de Brasília. Brasília. Proparoxítonas é quando a antepenúltima é que é a sílaba tônica. É o que ocorre, por exemplo, em sábado. Veja, se a tônica fosse o dó, então nós iríamos ler sabadó. Se a tônica fosse o bá, a gente ia ler sábado. Como a tônica é o sá, a gente lê sábado, tá? E aí a gente já memoriza essa regrinha, ó. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Alguns erros ortográficos são muito comuns, principalmente nas redes sociais, né? A gente vê muito, por exemplo, a palavra de repente grafada desse jeito aqui, a palavra por isso dessa forma, tá? E a forma correta, de acordo com a norma padrão, são essas aqui, tá? Aqui de repente, separado, e por isso, tá? Separado e com 2 S's. Aqui já é uma explicação sobre a gincana. Vocês vão formar grupos de 2 ou 3 componentes. Se não tiver componentes suficiente da sua vila ou alguém que possa fazer esse grupo com você, você pode fazer só. Não é o ideal, mas pode, tá? Essas tarefas deverão ser concluídas até o dia 5, que é a segunda-feira, na parte da manhã, viu? Para que eu possa dar o resultado à tarde.
certo? Se não tiver condições, eu vou receber até dia 5, tá? Se não tiver condições de dar o resultado na hora da aula, a gente pode até estender um pouquinho o horário, mas o resultado será dado na segunda-feira ainda, tá? Mas eu vou receber até de manhã. E o que é que essa gincana vai ter como tarefa? Primeiro, vocês vão produzir um vídeo explicando a regra de acentuação dessas palavras aqui. Secretária, gênio e série. Elas são acentuadas por uma regra específica. Que regra é essa? Tá? Vocês vão fazer um videozinho explicando essa regra. Tarefa número 2. Produzir um cartaz, né, que pode ser um cartaz com cartolina mesmo, ou pode ser um card, uma imagem de aplicativo, uma montagem, tá? Mas tem que ter 3 duplas de palavras homônimas homófonas. São aquelas que têm a escrita diferente, mas o som é igual, tá? Tarefa número 3. Produzir lista de palavras com X e CH. Né? Tem que ser 10 palavras de cada. 10 palavras com X e 10 palavras com CH. Se porventura você mandou 10 palavras com X, 10 palavras com CH, e nesse meio tem uma palavra que não é desse jeito, aí pode ser que você perca ponto, né? Pode ser não, você vai perder ponto. Tarefa número 4. Responda de forma criativa. Né? Lembrando que tem que ser de forma criativa. O que é uma proparoxítona? Então, no seu vídeo, no seu texto, digamos que você resolva fazer um poema. Então, é uma forma criativa. Então, não precisa ser vídeo. Pode só escrever o seu poema e encaminhar para mim. Se nesse poema tiver a resposta, ótimo. Tá? Foi criativo e teve a resposta. Tá? Não vai adiantar ser criativo se não tiver a resposta. E também não adianta sua resposta se não tiver criatividade. Tá? Tem que ter as duas coisas. Tarefa número 5. Busque nas redes sociais palavras que comumente são escritas fugindo da norma padrão. Você pode fazer uma montagem de foto com esses erros ortográficos ou pode fazer um videozinho curto, tá bom? Não precisa ser muito não, umas 3 ou 4 palavrinhas que foram escritas de maneira errada de acordo com a norma padrão. Não esqueçam de, mesmo localizando esse erro ortográfico numa rede social, você não pode expor a pessoa que fez isso, que fez essa digitação, tá? Então, se forem fazer um recorte, né, não coloque o nome da pessoa. Se você salvar a imagem, não coloque o nome de quem compartilhou, de quem fez, tá? Porque o nosso objetivo aqui não é expor ninguém, nem criticar. Pelo contrário, nós vamos refletir sobre, tá? Porque nós estamos numa atividade escolar. E a função da escola é ofertar possibilidades de aquisição da norma padrão, né? De que a gente consiga aprender cada vez mais sobre a norma padrão. Tá? E aí, cada grupo pode pular uma vez. Isso significa que das 5 tarefas, você pode deixar de fazer uma, não vai ter problema nenhum. E pode também pedir ajuda uma vez. Você pode pedir ajuda a alguém da sua casa, pode pedir ajuda a um professor, pode pedir ajuda a qualquer pessoa que você queira, tá? E aqui a questão da premiação, lembrando que só em participar você já vai receber o seu copo, né, o seu brindezinho. Então, o mais importante aqui é que você participe, tá? Os prêmios dos 3 primeiros colocados vai ter só um diferencial entre um e outro, né? Que é a caneca de vidro, chocolate para o primeiro lugar, junto com outras guloseimas. O segundo lugar vai ser só as guloseimas, que inclui o chocolate. E no terceiro lugar vai ser o kit guloseimas, só que sem chocolate. Aguardando os trabalhos de vocês. Até mais.